mesmo que amigos me traiam. Eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Gênesis capítulo 37. Vocês se recordam qual personagem que nós vimos domingo próximo passado? Por favor. Senão eu vou ter que pregar de novo. É melhor vocês se lembrarem. Jacó. Amém aí? Vocês lembraram de Jacó? Tem um pessoal me olhando assim com a dúvida, né? Vou pregar de novo. Daqui a um mês eu vou pregar de novo, vocês já esqueceram. A Jacó. Então hoje nós vamos continuar um pouco da história de Jacó, só que agora o personagem, o cooperador de Deus agora é filho de Jacó, José. Hoje nós vamos estudar um pouquinho de uma das histórias mais fascinantes. Uma das histórias mais bonitas, mais fascinantes que você possa conhecer, a história de José. Então, quem gosta de história é um prato cheio, e essa é verdadeira, tá? É verdadeira, isso aqui não é fruto de um sonho de ninguém, não é exercício intelectual de ninguém, é Deus que levou Moisés a registrar a história desse homem extraordinário. Gênesis 37. Me acompanhe a leitura de alguns versículos. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive.
Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Agora você, por favor, vá no capítulo 50. Sai do 37, vai lá para o final de Gênesis, último capítulo de Gênesis, capítulo 50, versículo 19. Você marca o capítulo 37 com o marcador de Bíblia, com o boletim, e dê um pulo lá para o capítulo 50, versículo 19. Vamos começar no versículo 18, que talvez, para quem não conheça a história de José, facilite o entendimento. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Eu repito o versículo 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como verdes agora, que se conserve muita gente em vida. Amém? Deus abençoe essa palavra e possa aplicar ao nosso coração. Uma perspectiva que pode mudar a sua vida. Uma perspectiva que pode mudar a sua vida. Deus está atuando no mundo e quer que você se junte a Ele. Esta é novamente a mensagem do nosso boletim já, por mais uma vez. Essa frase está aí no boletim. Eu queria que você lesse comigo. Deus está atuando no mundo e quer que eu me junte a Ele. Vamos falar isso juntos? Deus está atuando no mundo e quer que eu me junte a Ele. Eu estou achando assim um negócio bem cansado. Vamos falar isso mesmo? Com força de quem acredita nisso mesmo? Deus está atuando no mundo e quer que eu me junte a Ele. Essa perspectiva pode mudar completamente sua vida. É por isso que nós temos baseado as nossas mensagens em alguns personagens bíblicos. Homens, também nós temos mulheres e até crianças, que por causa dessa perspectiva de vida foram homens que marcaram a sua existência, fizeram diferença no lugar onde estavam. Deus está atuando no mundo e quer que você se junte a Ele. Isso pode mudar a sua vida. E eu tenho feito, nas últimas mensagens aqui, a pergunta: como que você se vê? Quando você acorda todos os dias pela manhã e sai pelas suas atividades rotineiras de trabalho,
Como que você se vê? Você está indo cumprir mais uma vez as suas obrigações rotineiras e algumas vezes tão pesadas? Ou você está saindo do seu lugar, do seu ambiente, como um cooperador de Deus? Essa perspectiva pode mudar completamente sua vida. O apóstolo Paulo, ao falar à igreja em Corinto, ele disse que se a nossa esperança se resume a essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Talvez a gente se encontre resposta porque muitas pessoas são infelizes, mesmo tendo recursos com abundância, ainda são descontentes, murmuradores, e sempre está faltando alguma coisa. Pessoas infelizes. E não é difícil você encontrar esses modelos por aí. Basta a gente ligar a televisão ou abrir o computador e você vai encontrar a todo tempo esses ícones que a sociedade vai levantando como modelo. E durante um tempo parece que eles são assim, a referência, mas de repente essas pessoas caem na desgraça. Essas pessoas revelam um lado que você jamais imaginava. E a questão é, essas pessoas são pessoas tão bem-sucedidas, por que são pessoas assim infelizes na sua vida pessoal? Apesar de estar debaixo dos holofotes, eles são pessoas tremendamente infelizes. Por quê, meu irmão? A vida deles, a esperança deles se resumiu apenas a essa vida. Você quer uma vida cheia de entusiasmo? Você quer viver uma vida acima da mediocridade? Mude a sua perspectiva. Deus está atuando nesse mundo e quer que você se junte a Ele. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Mesmo que as suas atividades continuem as mesmas, você vai começar a perceber a vida numa dimensão muito maior, muito mais profunda. E nós temos procurado, através de alguns personagens bíblicos, aprender alguma coisa sobre esse estilo de vida. Nós tomamos, por exemplo, a vida de Abraão como modelo inicial. E nós vimos como que esse homem, do ponto de vista humano, assim, muito bem sucedido, realizado, ainda não vivia nessa perspectiva. Então Abraão, certo dia, mudou a sua perspectiva de vida. E nós temos aí Abraão como referência. Enquanto for lida a palavra de Deus, enquanto até a volta de Jesus e a consumação de todas as coisas, esse nome vai ser referido como modelo de fé e de vida. Agora, meu irmão, Abraão tinha tudo para ser mais um por essa terra, como eu, como você. Mas Abraão mudou a sua perspectiva de vida. E Deus, certa vez, veio ao encontro de Abraão e colocou no coração de Abraão um sonho. Deus colocou no coração de Abraão a vontade dele. E Abraão compreendeu claramente essa vontade de Deus. Abraão compreendeu que Deus tinha um projeto para a humanidade e que Deus queria usá-lo para a realização desse projeto. Então a Bíblia diz que Abraão partiu. E hoje nós estamos aqui por causa da fé daquele homem. Nós pegamos depois o exemplo de Jacó, já um exemplo diferente, porque Abraão era um modelo em todos os aspectos, um homem bem-sucedido, um pai de família exemplar, um marido exemplar, um empresário bem-sucedido, um homem com a vida estável. Mas Jacó não. Jacó era um homem cheio de contradições. Um homem que já nasceu e levou um nome
que por si só já era um peso para o resto de sua vida. Ele nasceu agarrado no calcanhar de seu irmão. Porque ele não se contentou em ficar atrás, e por isso levou o nome de Jacó. Literalmente, Jacó é aquele que vem agarrado no calcanhar. E esse homem mostrou durante toda a sua vida que ele fazia jus ao nome. Ele tinha um problema de personalidade, de caráter seríssimo. E nós vimos a história dele. Interessante que domingo após o culto, alguém me procurou e disse assim: pastor, eu tenho algumas dúvidas sobre a vida de Jacó, porque a gente vê falar da história de Jacó, mas a gente às vezes coloca toda a culpa em Jacó, e às vezes inocenta as pessoas ao seu redor. Aí eu estava comentando com o irmão, é porque o nosso enfoque é na vida de Jacó, mas ao redor de Jacó, muitas pessoas também erraram, como, por exemplo, a sua mãe. Mas Jacó foi um homem cheio de muitas contradições. Mas, um dia, a perspectiva de vida de Jacó mudou. Um dia, a perspectiva de vida de Jacó mudou. Tudo começou com um sonho. E hoje nós estamos vendo a história de mais um desses cooperadores de Deus. E é interessante como o texto faz referência a José partindo de Jacó. A referência a José parte de Jacó. Se Jacó viveu num lar complicado e cresceu num ambiente também muito complicado, José não foi diferente. Talvez a carga sobre José ainda fosse maior do que a carga sobre Jacó. Vou resumir inicialmente a base disso que eu estou falando. E você imagine-se no lugar de Jacó. Ele é filho de Raquel, de Jacó com Raquel. Jacó amava Raquel. E também tinha outra esposa, Lia. Jacó não amava Lia, mas teve que casar com ela por causa de Raquel. E você sabe daquela jogada que o sogro fez com ele. Você só vai casar com Raquel se antes você se casar com Lia. Depois você lê essa história familiar, esse drama familiar interessantíssimo. E Jacó, por amar tanto a Raquel, ele trabalhou mais 7 anos e casou-se com Lia para depois chegar a Raquel. Você vê o tanto que ele amava a Raquel. E Jacó não era nada bobo, porque diz os historiadores que essa mulher era extremamente bonita. O nome Raquel tem esse significado de formosura, de beleza. A beleza de Raquel, diz os historiadores, era uma coisa assim que chamava atenção. Então, Jacó trabalhou duro por causa de Raquel, mas teve que levar Lia. Teve filhos com Lia e teve filhos com Raquel. E Lia deu muitos filhos a Jacó. E Raquel deu a José e Benjamim. Agora você perceba como que José cresceu nesse ambiente complicado. Porque os seus irmãos mais velhos tinham que conviver com essa realidade. Bom, nós estamos dentro da mesma casa, somos filhos do mesmo pai, mas a mesma mãe não. O meu pai, ou o nosso pai, não gosta da nossa mãe, mas gosta da mãe dele. E diz-nos o texto aqui, que isso é tão real, diz-nos o texto aqui que Jacó, ou Israel, amava mais a José que a todos os seus irmãos, porque, além de tudo, ele era filho da sua velhice. E para complicar tudo, Jacó mandou fazer a melhor roupa para ele. Olha o ambiente que esse jovem foi criado. O seu pai era odiado pelo seu tio, que já tinha uma história complicada. O seu pai casou-se com 2 mulheres e já cresceu, e a coisa já foi
Já foi num ambiente complicado, porque não era aquela mulher que ele queria a outra, foi enganado pelo seu sogro. Essa confusão toda, nasceu esse menino. E o pai dele olhou para todos e falou assim, eu amo mais esse do que os outros, e fez a melhor roupa para ele. Imagina como os irmãos odiavam. Aí você pensa que parou? O pai dele escolheu ele para vigiar os irmãos. Olha que pai sábio era Jacó. Falou assim, meu filho, você é o mais querido, a melhor roupa, e você vai agora vigiar os seus irmãos. E diz que José era impecável no seu relatório, ele entregava os seus irmãos. Agora, gente, olha o ambiente que esse menino cresceu. Olha o ambiente. Eu estou citando aqui, gente, algumas coisas, porque a história de Jacó, de José, vai do capítulo 37 a 50. E eu confesso aos irmãos que, até hoje à tarde, eu não ia pregar esse sermão, porque a história de José é tão fascinante que uma mensagem só é muito pouco. Mas Deus foi confirmando hoje à tarde que essa deveria ser a mensagem, com certeza Ele tem um propósito para isso. E eu, então, estou resumindo, para não ficar muito cansativo para nós, um pouco da história desse cooperador de Deus que é modelo de vida para nós. Então, agora, eu quero citar para você um pouco do contexto da vida de José, mencionando para você 7 episódios, para resumir a história. Primeiro, eu já disse para você que ele era odiado pelos seus irmãos, porque era filho favorito. Segundo, os seus irmãos, por causa desse ódio, tramaram a morte de José e lançaram José num poço. E José ficou ali desamparado um tempo. Terceiro, mais tarde, os irmãos de José resolvem vendê-lo como escravo para uma caravana que passava em direção ao Egito. Quarto lugar, depois que José chega no Egito, que é recebido como escravo, ele é obrigado a trabalhar como escravo para Faraó, fazendo parte da guarda pessoal de Faraó. Aquele menino mimado, que era o mais querido do papai e que tinha a melhor roupa e que tinha a melhor posição de trabalho na família, agora está numa terra estranha, servindo como escravo. De todos os problemas, talvez esse fosse o menor, porque eu acho que a maior decepção de José foi quando seus irmãos desejaram a morte dele e jogaram ele dentro de um poço. Eu imagino o que se passou na cabeça desse menino de 17 anos, ser rejeitado pelos irmãos dessa maneira. Então, agora estar lá no Egito servindo como escravo era até lucro. Mas muito bem, esse José, esse menino, conseguiu chamar a atenção do faraó por causa da sua inteligência, das suas habilidades. E ele era um excelente administrador. E então, logo, Faraó, percebendo aquilo, a capacidade daquele menino, colocou ele numa posição de destaque no Egito. E aí você pode dizer, pastor, finalmente a vida desse menino começou a dar certo. Mas aí, meu irmão, capítulo 39, versículo 7, diz que a esposa de Potifar gostou daquele menino, achou ele muito bonito. E começou a dar em cima daquele menino. Começou a procurar e a provocar o menino. Apesar de toda a insistência daquela mulher, José não cedeu. Mas, como convencer agora Potifar de que a errada na história era a mulher dele, e não José? Logo, Potifar não aceitou a justificativa e mandou José para a prisão. Quando você pensa que a vida de José ia começar a dar certo, ele é enviado injustamente para a prisão, porque ele não cedeu à sedução da mulher de Potifar. E mesmo injustiçado, nós encontramos um jovem obediente às autoridades
e tratando todas as pessoas com gentileza. Depois que esse jovem está lá na prisão, ele é esquecido na prisão. E os irmãos estão acompanhando a história desse rapaz? A trajetória dele? Depois de um tempo, Faraó tem um sonho, e aqui a gente resume bem a história, e José é usado por Deus para interpretar os sonhos do Faraó. E agora Faraó reconhece um pouco, novamente, reconhece a habilidade de José e nomeia José governador do Egito. E aqui José tem um tempo de bonança na sua vida, porque como governador do Egito, ele faz um plano, porque Deus havia revelado a José que o Egito passaria por um período longo de fome, e José, então, como bom administrador, fez um plano, e durante 7 anos, ele preparou aquela terra para enfrentar um período de fome. E quando a fome havia se espalhado por toda a terra, o Egito estava cheio de mantimentos. Então as nações de todas as terras vinham até o Egito para comprar mantimentos. Numa dessas caravanas que vinham de todo lugar para comprar mantimentos no Egito, desceram ali para o Egito os irmãos de José. Lembra dos irmãos de José que jogaram ele na cisterna? Agora eles aparecem de novo na cena. Muitos anos depois. Com as panelas e os sacos vazios, eles vêm agora bater à porta do Egito pedir mantimentos. Quem os recebe? Quem os recebe? José. E aí, meu irmão, não vai dizer que você não pensou isso. Agora é hora de ir às forras. Não é verdade? Agora é hora. E a gente tem até alguns versículos bacanas para justificar isso, né? Ele foi humilhado, mas agora Deus o exaltou e colocou ele acima dos inimigos. Então agora é hora dele se exaltar sobre os inimigos, é hora dele espezinhar os seus inimigos e os seus irmãos e humilhá-lo. Porque Deus agora colocou ele numa posição de destaque. Não. E aí nós somos surpreendidos novamente com a atitude desse homem. Muitos anos mais tarde. E, resumidamente, o que acontece é o que está no capítulo 50. Quando seus irmãos vieram e se prostraram diante de José e disseram assim: José, nós somos agora seus servos. José então olha para os seus irmãos e responde o quê? Eu sabia que Deus ia me colocar acima de vocês. Foi isso? Não. José olha para os seus irmãos e diz assim: por acaso eu estou no lugar de Deus? Por acaso eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, tentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. E Deus fez isso, meus irmãos, para que muita gente, pessoas do Egito, a nação do Egito e de todos os povos, fossem preservados. Por isso Deus fez o que fez. Por isso Deus permitiu que acontecesse tudo isso. Para que eu me tornasse um cooperador de Deus. Foi que aconteceu tudo que aconteceu. E eu estou aqui como cooperador de Deus e não estou no lugar de Deus para julgar vocês. E a Bíblia diz que José ainda encorajou os seus irmãos, dizendo a eles: não tenham medo, porque eu vou sustentar a vocês e a seus filhos. E assim José
consolou o coração deles e falou ao coração deles. Que coisa maravilhosa a história desse homem. E agora eu queria tirar algumas lições da vida de José que a gente passou aqui muito rapidamente. Já deu para perceber que Deus fez desse jovem um jovem muito bem sucedido. O que a gente aprende com a vida de José? Quais as lições básicas que nós podíamos tirar da vida de José? Em primeiro lugar, meu irmão, tudo na nossa vida começa com um sonho. E você não pode desistir tão rápido dos seus sonhos. Quando você começou a ler a história de José no capítulo 37, você vai observar que essa frase se repete. Teve José um sonho. Versículo 5, depois, versículo 8 faz novamente menção a isso, no versículo 9, de novo, no versículo 10 faz menção a esse sonho e assim por diante. Eu queria explicar para você melhor o que eu estou querendo dizer quando eu falo sobre tudo começa com um sonho. Eu não estou falando de você colocar a cabeça no travesseiro depois de comer uma feijoada e acordar transpirando, apavorado. E quando isso acontecer, não ligue para mim, não me procure para me interpretar seus sonhos. Porque as pessoas dizem, pastor, eu tive um sonho. E a primeira coisa que eu pergunto, como é que foi a sua noite anterior? O que você exagerou? O que você fez alguma coisa aí em excesso? Esse pesadelo na sua vida. Eu não estou falando desse sonho, gente. Fruto desse processo físico. Não. Eu estou falando de uma expectativa real do agir de Deus em você e através de você. E eu queria que você guardasse isso no coração. Tudo começa com um sonho. Mas eu estou falando de sonhar os sonhos de Deus. Eu não estou falando de uma perspectiva humana, egoísta, triunfalista. Eu estou falando de você sonhar, de você desejar ser usado por Deus. Alguém me perguntou essa semana, pastor, como que eu sei que eu estou sonhando os sonhos de Deus? E não é simplesmente uma perspectiva humana, uma projeção humana de sucesso. Primeiramente, irmão, duas coisas têm que fazer parte da minha vida, da sua vida diária. Leitura da palavra de Deus e oração. Os sonhos de Deus são comunicados a nós através da nossa intimidade, da nossa comunhão com Deus. Eu vejo, às vezes, e me preocupa muito o fato de que as pessoas estão terceirizando muito a oração, né? Quando elas estão almejando a realização de um projeto, quando elas querem alcançar alguma coisa, sempre faz assim, ora por mim. E você conversa com a pessoa e ele diz assim, olha, já distribuí meu nome nas igrejas tudo, tem um punhado de amigos orando por mim. Coloca lá no Facebook, lá, orem por mim, centenas de pessoas. Os sonhos de Deus são comunicados a nós num ambiente de muita transpiração. O que eu estou falando com transpiração? Esforço em oração e palavra. Eu estou falando de você dedicar tempo para ouvir ou deixar o Espírito formar no seu coração a convicção daquilo que Deus quer para você. Eu não estou falando, meu irmão, necessariamente que você tem que ir para um seminário, que você tem que fazer um curso de teologia, por favor, não é nada disso.
Não estou falando que você agora tem que frequentar a igreja de segunda a domingo e não pode faltar nenhuma reunião. Não estou falando nada disso, eu estou falando de você ter um estilo de vida de intimidade com Deus. E você crescer nessa intimidade com Deus e percebendo a direção de Deus na sua vida. E você percebendo ou deixando fluir naturalmente no seu coração essa expectativa do agir de Deus através de você. E eu volto a repetir, e vocês vão me ver falando isso aqui algumas vezes. Muitas pessoas são infelizes, porque elas acham que a vida delas se resume apenas em sobreviver. A sua vida ganha uma dimensão diferente quando você começa a orar: Deus, de que maneira o Senhor quer usar a minha vida? Sabe, meu irmão, o seu curso, sua pós-graduação, a profissão que você almeja, vai ter outra conotação na sua vida. Porque você não vai desejar essas coisas simplesmente para o seu prazer ou para a sua realização pessoal. Mas você vai perceber que você faz parte de um plano muito maior do que simplesmente isso. Sabe qual foi o problema de José? Foi que José entendeu a vontade de Deus para a vida dele. E os seus irmãos não tinham nenhuma visão acerca disso. Esse foi o problema, foi o diferencial de José. José não foi privilegiado em relação à educação e à sua formação. O diferencial de José em relação aos seus pares começa aí, porque José desejava ser usado por Deus. José conseguiu ainda novo perceber isso, mudar a sua perspectiva de vida. E os seus irmãos odiavam a isso. Porque enquanto seus irmãos estavam preocupados em sobreviver, em agradar o papai, em agradar a mamãe, José estava preocupado com coisas muito maiores e mais profundas. José foi ingênuo quando ele compartilhou os sonhos com seus irmãos. Seus irmãos não estavam preparados para ouvir aquele sonho. E eu quero dizer isso para você que, cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Porque existem aqueles matadores de sonhos de plantão. Quando você compartilha com eles um anseio de Deus na sua vida, de Deus usar você, muitas pessoas vão dizer assim: rapaz, menos. Menos. Coloque os seus pés no chão. Quem é você? Quem é você? Eu tenho alguns amigos pastores e eu não sou autorizado a contar essa história, mas olha, que histórias bonitas. Eu me recordei hoje de uma tarde, de um pastor amigo e muito bem sucedido, um homem de Deus. E ele conta a sua história dizendo que a sua mãe planejou muitas vezes abortá-lo, mas nunca deu certo. E foi criado nos seus primeiros anos nesse ambiente de rejeição completa. Ficou doente, chegou quase à morte, por um milagre foi salvo. Então, meu irmão, quando a gente fala em ser usado por Deus, eu não estou pensando em alguém em que nasceu num ambiente privilegiado. Eu não estou pensando em alguém em que a vida deu tudo certo para ele. E nesse sentido, José é um exemplo para nós. José era um jovem sonhador, mas José aprendeu logo cedo a sonhar os sonhos de Deus. Mas José nos ensina também a não desistir tão rápido dos sonhos, porque se você for pensar bem, José deveria ter desistido dos sonhos dele lá no fundo do poço, ou da cisterna. Ali mesmo, José recebeu um grande golpe na sua vida. Ser odiado pelos seus irmãos e jogado num poço
e ainda querer, ou e ainda sonhar, imaginar ser usado por Deus. Que isso? Cuidado. Cuidado com os matadores de sonhos. A Bíblia diz que o ladrão, o diabo, vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Eu sei que quando eu falo sobre esse assunto, isso cai no coração de alguns de vocês, no início, como uma coisa amarga. Porque você olha para a sua história e fala assim, pastor, o senhor não sabe o que eu já passei na minha vida. O senhor não sabe quantos problemas eu já tive. O senhor não conhece meu pai, o senhor não conhece minha mãe. O senhor não sabe o ambiente que eu fui criado. José é fichinha. Eu sei que muitas vezes quando se fala em você sonhar, em ter perspectivas, muitas vezes você olha para a sua realidade e pensa assim, eu não fui feito para ser esse tipo de gente, pastor. Cuidado. O matador de sonhos está de plantão e talvez ele tenha conseguido em algum momento da sua história atingir você. Como ele tentou fazer com José. Mas, meu irmão, persista, alimente seus sonhos com a palavra de Deus e a oração. Porque senão você vai desistir deles. Quem sonha os sonhos de Deus, ou quem almeja o agir de Deus na sua vida, nunca desiste. Mesmo quando enfrenta dificuldades. Os sonhadores de Deus, ou aqueles que querem ser usados por Deus de alguma maneira, são persistentes. Quem sonha os sonhos de Deus é vencedor. José é um jovem que foi jogado no fundo de um poço, mas foi parar no palácio. De escravo, esse homem chegou a governador da maior nação daquele tempo. De rejeitado pelos seus irmãos, ele tornou-se o salvador de sua família. Tudo porque esse homem não desistiu. Duros golpes esse homem enfrentou, esse jovem enfrentou, mas ele não desistiu. Eu me recordo que uma mãe marcou um horário comigo, para conversar comigo, uma jovem, e começou a conversar comigo, e depois de um tempo eu não consegui perceber qual era a razão dela estar ali conversando comigo, e ela assim com a voz ainda muito embargada, ela disse assim, pastor, sabe por que eu vim aqui? Eu falei, por quê, minha irmã? Ela falou que eu queria ouvir do senhor, será que tem jeito para mim ainda? Eu falei, mas por que você está me falando isso? Ela falou, pastor, e me contou alguns problemas na vida dela, mas ela disse assim, pastor, eu agora tenho um filho. A minha família não aceita. E eu estou querendo voltar para a igreja. Será que as pessoas vão me aceitar? Eu vejo o coral cantando lá na frente, pastor, eu choro todos os domingos, você já deve ter me visto chorar. E eu penso, será que algum dia eu vou poder cantar naquele coral, as pessoas vão me aceitar? Pastor, eu sento lá atrás da igreja, termino o culto, eu saio correndo. Que parece que está todo mundo olhando para mim e me recriminando. E aí eu conversei com ela um tempo. E fui falar com ela desse Deus. Desse Deus da segunda oportunidade. Desse Deus que é capaz de transformar o mal em bem. Era esse Deus que estava desde o início com José. É o Deus que faz com que essas aparentes tragédias que cercaram a sua vida, de alguma forma cooperem para o seu bem. A segunda lição que nós aprendemos com a vida de José é essa. A providência divina sempre supera as aparentes tragédias da vida. Vendido como escravo, esse homem foi abençoado por Deus e promovido a um cargo de confiança. Acusado falsamente de estupro, ou pelo menos da tentativa, esse homem foi abençoado por Deus. E ali na prisão ele conheceu muitas pessoas influentes. Quando o Egito foi afligido por uma seca de 7 anos, Deus utilizou esse tempo para confirmar que José era realmente um homem hábil
para lidar com as dificuldades. E eu estou citando para você apenas alguns exemplos da providência divina na vida de José. E você olha para essas ocasiões e circunstâncias e você pensa assim, deu errado. Não, meu irmão, era apenas um ponto e vírgula. O Deus a quem José servia, o Deus a quem nós servimos é esse Deus. Um Deus providente. E a sua providência supera qualquer aparente tragédia na nossa vida. Tiago nos fala sobre isso quando ele diz que devemos nos sentir alegres quando temos de passar por provações. Porque através das provações o propósito de Deus é cumprido na nossa vida e ele desenvolve o nosso caráter e nos faz amadurecer. Pedro, quando fala sobre isso, ele diz que nós não podemos ficar desapontados quando somos afligidos por algum sofrimento, pois é justamente por meio do sofrimento que a nossa fé é provada, é testada. Todas as dificuldades que sobrevieram sobre a vida de José estavam carregadas dos propósitos divinos. Todas as dificuldades que estão sobrevindo sobre a sua vida também estão carregadas do propósito divino. Amém? Eu sei que você poderia enumerar algumas aqui. A questão é, de que maneira você olha para essas aparentes tragédias que envolveram a sua vida? Por 2 vezes, pelo menos, a vida de José foi drasticamente mudada por causa do ódio e da mentira. Talvez você tenha esse tipo de história na sua vida. Pessoas que fazem parte ou fizeram parte da sua vida, que te odiaram, que mentiram, que te enganaram. Aos 17 anos, esse jovem foi atacado pelos seus próprios irmãos e vendido como escravo. Depois, esse homem, mesmo resistindo às investidas da mulher do chefe, ele é acusado da tentativa de assédio. Mas, irmão, nós sabemos que a mão de Deus estava por trás dessas 2 conspirações. É evidente que o pecado dessas pessoas que cercavam José contribuíram com a vontade e com o propósito de Deus. Deus não isenta essas pessoas da culpa. No entanto, isso não é motivo para que José curtisse ressentimento e mágoa na sua vida. E José é outro exemplo para nós de alguém que superou a amargura e ofereceu perdão. Eu pergunto a você, meu irmão, numa avaliação séria da sua vida, numa análise assim bem profunda, será que não está faltando perdão na sua vida? Será que não está faltando perdão? Muitos de nós paramos na nossa caminhada, estamos perdendo a alegria e o prazer de desfrutar das bênçãos de Deus por causa de ressentimentos, por causa de mágoas guardadas. Você imagina, meu irmão, se Jacó fosse um homem ressentido, rancoroso? O que seria da vida desse jovem? Mas não, nós encontramos aqui, desde o início, um jovem que era dirigido por Deus e que tinha uma outra perspectiva de vida. Nós aprendemos com José uma 4ª lição e última, a perseverança e a fidelidade, a conexão mais poderosa sobre a face da terra. Qual foi o segredo da vida de José, pastor? De todas as coisas que nós podemos aprender da vida de José, o que chama mais atenção, que nos destaca? O que tornou, de fato, esse jovem um vencedor? Em primeiro lugar, meu irmão, em todas as circunstâncias, José sempre se manteve fiel. Em Gênesis capítulo 39, versículo 9, José diz assim: como, pois, posso cometer esse tão grande mal e pecar contra Deus? Como eu posso cometer
tão grande mal e pecar contra Deus? A despeito das circunstâncias, esse homem permanece fiel. Entre a promessa de Deus e a realização dela na nossa vida, e o crescimento e a conquista, existem duas palavras que interferem: tribulação e tentação. E algumas vezes essas coisas se misturam na nossa vida. Isso esteve presente na história de José e na história do povo de Deus. É o povo que está debaixo da promessa, mas é o povo que constantemente é atribulado e tentado. Assim como também na minha vida e na sua vida. As tribulações, às vezes, que vêm sobre a nossa vida, ao invés de nos fortalecer, nos enfraquece. E as tribulações dão lugar à tentação. E é nesse momento que eu e você precisamos, acima de tudo, continuar perseverantes e fiéis a Deus. José foi fiel em todo lugar, em toda situação, no fundo do poço, na prisão, na administração do governo do Egito, quando tinha todo o poder sobre suas mãos e podia vingar-se dos seus irmãos. José permanece fiel. Assim também eu e você precisamos ser fiéis. Você quer crescer na sua empresa, quer crescer na sua vida profissional, quer ser um bom profissional? Seja fiel nas pequenas coisas desde já. Seja fiel nas pequenas coisas, nas pequenas tarefas. A Bíblia diz no capítulo 39 que a mulher de Potifar insistia com José dia após dia. Você pode pensar assim: não, pastor, isso foi uma investida daquela mulher. Dia após dia, a Bíblia diz que aquela mulher tentava seduzir José. Sabe o que José dizia? Eu não posso pecar contra o meu Deus. Eu não posso pecar contra o meu Deus. Qual foi o preço imediato de manter-se fiel a Deus? Foi preso. Cadeia. Foi preso inocentemente. E mesmo assim, não murmurou, não se lamentou, porém esperou na força do Senhor e na força do seu poder. A conexão, obediência, fidelidade e perseverança é a conexão mais poderosa. Permaneça fiel em todo o tempo. Nunca desista diante das dificuldades, das tribulações. Permaneça fiel. Permaneça fiel. Essa conexão, fidelidade e perseverança, gera poder espiritual. E vai fazer você se tornar mais que vencedor. Eu não sei a circunstância que você está. Se no fundo do poço, ou se numa prisão. Eu sei que essa conexão pode levar você a uma vida vitoriosa. Seja fiel. Mas as tentações vêm todos os dias. Seja fiel. Mas as dificuldades estão aumentando. Persevere. E você, com o tempo, provará dessa vida abençoada. O Senhor estava com José e tornou José próspero. Vendo o seu Senhor, que Deus era com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. Amém? Vendo Faraó, que Deus era com José, e tudo que ele colocava na mão de José prosperava. A Bíblia é muito clara quando mostra para nós sobre a soberania de Deus sobre a vida de José, mas ela é muito clara quando mostra também a fidelidade e a perseverança de Deus, em Deus, como os elementos fundamentais. Seja fiel numa casa cheia de problemas, como foi a de José.
no fundo de um poço, continue sendo fiel. Na mordomia do palácio, continue sendo fiel. Esquecido na prisão, persevere. No alto do pódio, seja sempre fiel. José não murmurou, mas aproveitou cada oportunidade para trabalhar e para testemunhar. E você percebe no final da história aquilo que Deus fez através de José e na vida dele, no capítulo 50, versículo 18 até o versículo 21. Esse homem agora está na posição mais elevada que um homem poderia almejar. A nação mais poderosa da terra era o Egito. José agora está no governo do Egito. E esse homem permanece fiel a Deus e perseverante. Deus está atuando no mundo e quer que você se junte a Ele. A Bíblia diz que você, meu irmão, é cooperador de Deus. Deus usará você para persuadir homens e mulheres. Deus usará você onde você estiver, independente das suas circunstâncias, Deus usará você. Feche os seus olhos para nós orarmos um pouco sobre isso. E eu sei que essa palavra é muito desafiadora,